Olá, estamos aqui no videocast Ciência e Vozes da Amazônia e o nosso bate-papo agora é com a professora Débora Santana, que é articuladora do programa Paraná Faz Ciência, e a gente conversa também com Ana Noronha, que é diretora da agência Ciência Viva de Portugal. Um prazer tê-las aqui com a gente no nosso videocast. É um prazer estar aqui, especialmente acompanhada pela Ana Noronha, a gente poder falar um pouquinho do que faz com tanto carinho, com tanto amor relacionado à comunicação da ciência. É muito bom estar aqui. Estamos aqui a convite da Secretaria de Estado da Ciência e da Direção-Geral de Popularização de Ciência e é um gosto estar rodeada de tantos amigos e ver todas estas crianças aqui usufruindo desta feira magnífica que montaram aqui. Uma honra tê-las aqui. E o tema do nosso videocast agora é Comunicação da Ciência Brasil-Portugal. A gente está num evento aqui grandioso que trata exatamente disso, popularização, comunicação da ciência. A gente está na 22ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E eu começo, professora, perguntando qual a importância, qual o valor de se comunicar ciência? Olha, tornar a ciência mais próxima das pessoas, trazer pertencimento aos cidadãos, né, em geral, ao mundo da ciência, perceber-se como consumidores da ciência, de produtos da ciência, mas também como produtores de conhecimento e com potencial para agir, para atuar nesse universo da ciência. Então, comunicar a ciência é torná-la mais próxima das pessoas, o que é extremamente importante. Em Portugal, vocês fazem um trabalho muito bonito também, Ciência Viva. Ciência no dia a dia das pessoas, né, professora? É mesmo esse o sentido. A ciência, queremos que a ciência esteja viva nas comunidades, nas pessoas. Começámos há 29 anos, havia muito pouca tradição de fazer comunicação de ciência, algumas experiências dispersas e por isso foi criada esta agência, primeiro como um programa e depois tendo-se transformado numa agência para promover o envolvimento dos cidadãos com a ciência. No fundo, aquilo que aqui comumente se chama a popularização da ciência. Neste momento, as coisas foram se desenvolvendo, nós estamos a trabalhar há 29 anos nesta direção, criando parcerias com as unidades de investigação, com os outros museus, criando outros centros de ciência, centros de ciência viva e trabalhando muito proximamente com a comunidade científica. O resultado disso é que neste momento a comunidade científica apercebeu-se da importância do fazer e a maior parte das grandes instituições de investigação criaram eles próprios gabinetes de extensão e as universidades também. Portanto, neste momento temos essa popularização de ciência a acontecer em todo o país, não só pelas redes Ciência Viva, mas também pela própria comunidade, obviamente em colaboração, nós trabalhamos sempre em colaboração muito próxima nas iniciativas como a Semana da Ciência, por exemplo, o Dia Nacional dos Cientistas, trabalhamos muito proximamente com essa comunidade e conseguimos, por isso, ter mais impacto junto das pessoas. A ciência, ela é vital em qualquer sociedade, em qualquer nação, né? No Brasil, em Portugal, no mundo todo. Esse valor está dentro dos muros das universidades. Décadas atrás, quando você ia entrevistar um cientista, divulgar a ciência era muito mais difícil, né, professor? Existia uma resistência maior por parte da comunidade científica. Hoje você tem um outro quadro, né? Eles são mais acessíveis, vocês são mais acessíveis e principalmente devido a esse trabalho de vocês, né, de comunicação da ciência. Como a senhora vê essa realidade hoje, professora? Olha, certamente a gente teve um avanço nessa área, mas a gente ainda tem muitos passos a dar, né? Ainda
Existe muito conhecimento fechado dentro das universidades, muita pesquisa, muito conhecimento produzido que fica restrito a publicações para públicos específicos, para um pequeno nicho de pesquisadores, em idiomas muitas vezes pouco acessíveis. E a ideia é que a gente tenha cada vez mais cientistas que percebam a relevância da popularização. Também perceber a existência de conhecimentos tradicionais, a existência de soluções para problemas reais por parte da própria população e fazer trocas nesse universo entre o conhecimento científico e o conhecimento da população. Então nós ainda temos um avanço nessa área, já avançamos muito, é verdade. Eu que trabalho também com isso já há algumas décadas, a gente percebe já um maior número de iniciativas, principalmente virtuais, ligados às redes, de eventos como a Semana Nacional, que nós estamos aqui valorizando esse movimento, né, pela ciência, mas a gente ainda tem que avançar. E para isso, nós precisamos trabalhar com a formação de novos pesquisadores, com a formação dos pesquisadores que estão ingressando nas carreiras da ciência, para que eles possam compreender que faz parte da sua vocação e da sua meta de pesquisador também tornar mais acessível esse conhecimento. Isso muito se deve a esse trabalho, né, que a gente está falando. E como é lá em Portugal essa realidade, professora? Os investigadores que participam nas nossas iniciativas gostam. No início às vezes podia parecer difícil trazê-los, mas eles quando entram eles gostam, porque é muito gratificante comunicar com os jovens, com as populações. Nós temos vários programas, como a Ciência Viva no Verão, em que eles vão para o campo com as famílias, ou nas escolas, vão às escolas, ou até quando recebem jovens do ensino secundário nos seus laboratórios. Eles gostam, para eles é uma experiência muito gratificante. E não só isso, como eles também percebem que aprendem, tornam-se melhores comunicadores e percebem que isso é importante para eles, para a sua profissão, até para comunicar depois interpares com os colegas, percebem o valor da comunicação. Portanto, isso está a acontecer, é cada vez mais simples, de facto. Nós não podemos sobrecarregá-los, não podemos estar sempre a chamar os mesmos cientistas ou pô-los a fazer muitas atividades. Temos que saber dosear isso. Mas neste momento isso é considerado tão importante que em muitos cursos do doutoramento eles incluem a comunicação de ciência e têm aulas para aprender a comunicar. Portanto, o tema, a importância do tema é reconhecido pela própria comunidade científica. E quando a gente fala da realidade atual, a gente tem alguns facilitadores, né? As plataformas, as mídias sociais, a internet como um todo, né? O Ciência Viva, lá em Portugal, tem um portal na internet, aproveite para divulgar aqui, fala de educação, né, de atividade científica em várias áreas. Sim, nós temos, para além da divulgação normal dos nossos programas, temos uma parte que se chama Academia Ciência Viva, que é especificamente para os professores. E aí poderão encontrar nos recursos em português, todos testados em ambiente real, com estudantes reais, desde vídeos, protocolos experimentais, de recursos de diferentes tipos, e também um manual de comunicação para jovens, como é que escrito uma linguagem muito acessível para jovens, sobre como comunicar, como realizar um pequeno vídeo. Temos recursos de diferentes naturezas, onde temos um eixo dessa academia que se chama precisamente Planeta Água, que aborda a importância do oceano e das zonas úmidas para o planeta. Temos outro de astronomia e espaço, temos outro de saúde, portanto temos recursos de muitos formatos e muitos assuntos.
e sempre tudo em português, que lá está. É um trabalho lindo, parabéns, muito lindo. E lá no Paraná, essa experiência do Paraná Faz Ciência também, né? Uma capilarização ali no estado muito boa, muito grande. Como é que a senhora avalia qual é o feedback, o retorno que chega para vocês lá no Paraná Faz Ciência, professora? Bem, nós temos avançado como rede, né, também, com inspiração no Ciência Viva, mas avançado com a nossa característica local, regional, estadual. Nós temos percebido um grande interesse em todas as redes, em todas as áreas. Um exemplo é que nós estamos completando 1 ano e 1 mês agora da rede de clubes de ciências, a rede de clubes Paraná Faz Ciência, e a gente abriu editais para que os professores apresentassem projetos, e a gente teve um número de concorrentes mais que o dobro das vagas, então mostrando que existe essa vontade nas escolas, por parte dos professores, existe esse interesse. O índice de desistência é muito baixo, então mostrando essa adesão ao programa. E da mesma forma, as outras redes. Na rede de museus do Paraná Faz Ciência, nós começamos com 4, hoje nós temos 15, né? E assim vamos avançando em outras áreas. Então, nós percebemos que existe público para as ações de comunicação da ciência, né? A gente precisa ajustar as linguagens, os mecanismos, diversificar, né? Mas existe interesse nessa área. Quais são os canais de vocês, professora, para a gente divulgar aqui? Olha, nós temos muitos canais, um deles, né, é o @Paraná Faz Ciência, que é o Instagram do Paraná Faz Ciência, e também o site do Paraná Faz Ciência, paranafazciência.uvpr.pr.gov.br. Nós temos também o portal de comunicação pública da ciência, que é o Conexão Ciência, @C2 Conexão Ciência, ou o site www.conexãociencia.com.br. E temos ainda a rede de clubes, a rede de museus e outros projetos que podem ser encontrados dentro do site do Paraná Faz Ciência e do Instagram também. O Ciência Viva, cienciaviva.pt, é isso? Exatamente, é só Ciência Viva, tudo pegado, .pt. E daí podem partir para todas as redes Ciência Viva, para a rede de Centros Ciência Viva e para a rede de Clubes Ciência Viva. Os Clubes Ciência Viva nasceram com o início dos nossos projetos de educação científica para as escolas, mas recentemente foram abertos concursos específicos para financiar e criar mais clubes. E neste momento temos cerca de 900 clubes na escola. Legal. Clubes Ciência Viva na escola. Eles têm que ter uma sala e um professor responsável, e através de um acordo com o Ministério da Educação, porque é um projeto em colaboração, têm uma pequena redução de horas de trabalho e os professores. E com isso fazem projetos de ciência todo o ano e têm parceiros, é essencial. As parcerias são um ponto essencial em todo o ecossistema da Ciência Viva. Nós, Ciência Viva, temos como parceiros as universidades, os centros de investigação, os municípios. As escolas têm como parceiros centros de investigação, centros de Ciência Viva, municípios, empresas. Portanto, as parcerias são, eu diria que, o segredo da sustentabilidade e da implantação da Ciência Viva. Porque só a Ciência Viva, como dizia o Mariano Gago, ninguém faz nada sozinho. Só a Ciência Viva não teria chegado onde chegou. É muito importante tocar nesse assunto porque o trabalho científico, ele depende muito da integração, né, do trabalho em rede. Nós estamos falando aqui de clubes de ciência, de programas como o Paraná Faz Ciência, como Ciência Viva, e como é essa integração Brasil-Portugal aí na comunicação da ciência? Olha, trabalho em rede é essencial, né? E a gente trabalha também no Paraná Faz Ciência com muitas redes de universidades, de clubes, e a gente tem
o apoio sempre que preciso da Rede Ciência Viva, temos como modelo, a Ciência Viva nos acolheu mais de uma vez, vários pesquisadores já estiveram em diferentes espaços para conhecer diferentes iniciativas. Isso é também uma forma de rede, né? Então, ter esse apoio de quem já tem mais experiência, para nós é muito importante para que a gente possa ter sonhos, né? E ter ali ideias de como podemos avançar e como podemos trocar de forma geral. Essa troca é muito boa, né, professora? Estas trocas são sempre muito enriquecedoras para ambas as partes. Para nós também tomar contacto com toda esta riqueza que vemos aqui, as diferentes experiências, as coisas diferentes que vocês fazem para integrar diferentes tipos de população, com grandes diferenças culturais. Penso que aí é uma zona, é uma área em que temos muito a aprender com o Brasil, porque isso faz parte da vossa matriz e para nós é uma realidade mais recente, mas independentemente de tudo, eu acho que sempre que trabalhamos com outro país é muito enriquecedor. E depois, quando nós trabalhamos com a Europa, com outros países europeus, há problemas que são comuns, é por isso que estamos na Europa e que se fez uma Europa em comum, mas há outros problemas que são completamente diferentes, ao passo que aqui, no mundo lusófono, encontramos uma matriz cultural muito semelhante em certos aspectos. E também é interessante perceber isso, o quanto temos de comum, sendo muito diferentes, mas o quanto persiste de duradouro, de entranhado, culturalmente entranhado nas nossas comunidades. E isso eu acho que é muito interessante e muito enriquecedor. Tá certo, então eu agradeço muitíssimo, foi ótimo o bate-papo com vocês duas. Agradeço, muito obrigada. E a gente conversou aqui com a professora Débora Santana, do Paraná Faz Ciência, e também aqui com a Ana Noronha, que é do Ciência Viva de Portugal. Obrigadíssima pela presença das duas. Um prazer estar aqui conversando com vocês, muito obrigada. Obrigada. Esse é o podcast Ciência e Vozes da Amazônia. Obrigada pela sua companhia.